Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. O Cidadania LGBT+, está no ar. Esse programa quer levar até as pessoas temas que afetam diretamente a vida da população LGBT+, sul-mato-grossense. A iniciativa nasceu após reunião entre o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Correia, e o subsecretário de Estado de Políticas Públicas LGBT+, Leonardo Bastos, dando continuidade à parceria já firmada entre a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura. E hoje nós vamos falar sobre a campanha para combater os crimes de LGBTfobia no Mato Grosso do Sul, lançada pelo governo do estado. E o nosso convidado para falar sobre essa importante iniciativa é o subsecretário de Estado de Políticas Públicas LGBT+, Leonardo Bastos. Obrigada pela presença, subsecretário. É um prazer, Jax, estar aqui iniciando esse programa pioneiro em parceria com a Assembleia Legislativa. Subsecretário, Mato Grosso do Sul destaca-se no cenário nacional com as conquistas para a população LGBT+. Nós somos o primeiro estado a ter uma subsecretaria específica para essa pauta. Nós temos um site lançado também que aborda essa pauta. E agora, essa campanha para discutir a questão do enfrentamento à LGBTfobia. Como o senhor avalia todas essas conquistas? Mato Grosso do Sul, já que ele é referência nas políticas públicas para a população LGBT. Então, o caminho, talvez, que a gente tenha percorrido diferente, a gente se orgulha disso, é de institucionalizar a nossa política. Então, a gente trabalha com uma política de Estado. É claro que para uma política de Estado, ela se consolidar, você precisa de marcos normativos e de campanhas com impacto para a população. E isso a gente tem tentado fazer e a gente tem percebido resultados que, de fato, mudam a vida das pessoas LGBT+, do nosso Estado. E, subsecretário, a gente sabe que esse combate à LGBTfobia, ele é um tema muito amplo, que exige muito trabalho, que de fato depende de muitas mudanças estruturais. E essa campanha, ela vem para, de fato, instigar essas mudanças, para fazer com que as pessoas pensem, que todos somos responsáveis neste combate, neste enfrentamento? Exatamente, assim, essa campanha, especialmente, ela tem um objetivo de estimular a população LGBT a fazer a denúncia, mas também de engajar todos os setores da sociedade para o enfrentamento à violência. Infelizmente, a nossa sociedade ela não tem muitas informações científicas, pedagógicas, educativas sobre essa temática. E campanhas como essa ajudam a colocar essa temática e principalmente essa ideia de que todos nós merecemos respeito e todos nós temos uma responsabilidade de combater violência. Há mais ou menos 2 anos, o Supremo ele equiparou o crime de LGBTfobia ao crime de racismo. O senhor acredita que já tem surtido efeito? Como que o senhor avalia essa legislação? É uma legislação do qual a gente tem um desafio pedagógico, assim, equiparar LGBTfobia a racismo não faz com que a população, de uma forma geral, compreenda isso de forma imediata, Eu sempre exemplifico que a Lei Maria da Penha, com seus 15 anos celebrados esse ano, ainda tem muitas campanhas para que as mulheres entendam a sua proteção legal. Então eu vejo o impacto de ter a proteção legal, uma tipificação penal, a violência em que essa população sofre, mas também a gente tem um desafio de comunicação, de que as pessoas percebam que não é mais algo que será tratado como brincadeira, como mal entendido e sim como crime. E muitas vezes as pessoas elas não sabem identificar que algumas atitudes se enquadram nesse tipo de crime, Porque às vezes a gente encontra algumas piadinhas, algumas atitudes. O senhor poderia nos falar o que de fato é a LGBTfobia, o crime? A LGBTfobia é qualquer atitude discriminatória ou de violência contra a população LGBT. Então isso vai desde, por exemplo, discriminar uma pessoa no acesso aos serviços, num bar, num restaurante, desde ofensas verbais, da violência psicológica. Então utilizar termos pejorativos para se referir à população LGBT é considerado crime. E o grande desafio que a gente tem é porque no nosso tecido social, infelizmente, tem muita LGBTfobia.
A ideia das pessoas, não, é uma brincadeira, eu não quis dizer isso. Então a gente tem expressões que são criminosas e têm que ser tratadas como tal. Então qualquer violência que você sofra, psicológica, uma agressão física motivada em razão de você ser uma pessoa LGBT, dificuldade de acessar serviços públicos ou serviços privados, tudo isso entra no escopo de crimes de LGBTfobia. E claro, infelizmente, né, o que pode acontecer de mais ruim nesse cenário, que são os crimes de ódio, né? Então pessoas são mortas, assassinadas pelo fato de serem LGBT. E o Brasil, infelizmente, né, ele destaca-se a nível mundial como um país que mais mata, né, as pessoas LGBT, né? E o senhor acredita que essas campanhas ainda elas não são o suficiente, subsecretário? O que falta para a gente conseguir, de fato, enfrentar esse tipo de crime? Olha, Jaque, falta muita coisa, porque o governo do estado, instituições como a Assembleia Legislativa, têm o seu papel. O Mato Grosso do Sul é o estado que mais tem legislação de proteção à população LGBT. Mas se a gente não consegue engajar a sociedade numa luta contra a violência, a gente sempre vai estar um pouco atrasado. Então o que a gente tem feito é um processo de articulação com diversas instituições, desde a Unidade Básica de Saúde, a Associação dos Moradores, enfim, a Abrazel, por exemplo, Associação de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul, para levar informação. O nosso grande desafio é levar informação para as pessoas. Eu entendo como educador também, que a gente, a partir da informação, a gente consegue romper o ciclo da ignorância e, consequentemente, o ciclo da violência. Subsecretária, a nossa campanha, né, de enfrentamento, ela vem para divulgar os canais de denúncia, né? Como que foi construída essa campanha? Essa campanha vem dessa necessidade de tudo aqui que a gente está falando, né? Então, nós achamos muito importante, a partir dessa decisão do STF, ter uma articulação com o Ministério Público, que é o titular da ação penal, tem uma representatividade, e a Defensoria Pública do Estado, para que a gente pudesse ter uma campanha institucional, uma campanha visual, do qual a pessoa LGBT que sofre violência e tem acesso a esse material, e ele vê uma campanha assinada pelo governo do Estado, pelo MP e pela Defensoria, isso tem um peso para ela. Ela vai compreender que essas instituições, de fato, têm uma preocupação contra a violência e estão preocupadas em acolhê-las. E é muito importante, né, essa união entre as instituições, né, não somente social. E qual é o papel da sociedade, né, dentro desta campanha? O papel da sociedade preferencialmente, né, assim, a gente pode pensar em muitas atitudes, mas vamos pensar um indivíduo, né, que esteja presenciando uma situação de violência ou tenha conhecimento, ele pode denunciar. Nós temos a forma de denúncia anônima, por exemplo. Olha, eu tenho medo, eu não sei o que pode acontecer comigo, não tem problema. Faça a denúncia anônima. Se você tiver condições, interrompa aquela situação de violência, se você também não correr risco. Mas avise a polícia, disque para o 190. Se você está numa roda de amigos, onde as pessoas estão constrangendo pessoas LGBTs, tem que se colocar numa posição de ajuda. Então, a grande mensagem para a população é: não admita a violência contra a população LGBT. Ajude da melhor forma que você conseguir, não colocando a sua vida em risco, é claro. E, Leonardo, quando a gente fala também do ambiente virtual, a gente imagina assim que é uma terra sem lei, né? Que a pessoa pode publicar, comentar, fazer o que quiser ali dentro, né? Mas não é bem assim, né? No ambiente virtual, a LGBTfobia também pode ser tipificada como um crime. Infelizmente, o ambiente virtual é um ambiente de muito ódio, né? Então, as redes sociais, elas têm um potencial muito grande, como, por exemplo, impulsionar a nossa campanha, mas também é um ambiente de ódio. E nós temos feito um trabalho com a Polícia Civil para justamente identificar os autores desses crimes virtuais para que eles sejam responsabilizados. Então é importante, se você sofreu algum crime virtual ou tenha conhecimento dele, que você possa printar as informações, tentar buscar pelas redes sociais informação daquele autor que fez a postagem ou daquele perfil e procurar uma delegacia ou acionar a subsecretaria ou o Ministério Público. Obrigada, subsecretário. O programa Cidadania LGBT+, vai para um breve intervalo e a gente volta já já.
Estamos de volta com o programa Cidadania LGBT+, com o subsecretário Leonardo Bastos. E ainda falando sobre os crimes, né, subsecretário, no ambiente do servidor público, né, a gente sabe que a subsecretaria também, ela criou uma comissão específica, né, para trabalhar nesse tipo de crime no ambiente do servidor público, né? Qual é o trabalho dessa comissão? Quem faz parte dela? Mato Grosso do Sul tem uma lei estadual, a Lei 3.157, que dá penalidades, sanções administrativas para atos de LGBTfobia, atos discriminatórios. Infelizmente, nós vamos ter algumas situações quando essa pessoa LGBT ela vai acessar algum serviço, ela sente uma discriminação ou um constrangimento. Nós temos ações, né, de qualificação, de formação continuada para evitar essas situações, mas infelizmente, a situação ocorrendo, esse servidor, ele responde a um processo administrativo para apurar o ato, saber se aconteceu, como aconteceu, a gravidade e a ser aplicada uma sanção. Hoje essa comissão ela é composta pela Defensoria Pública, pela Polícia Civil, pela Corregedoria Geral do Governo do Estado, pelo Conselho Estadual e por nós, Subsecretaria LGBT. Mas é importante lembrar que a Comissão Especial Processante, ela atua também para a sociedade em geral. Então, aquele cidadão também que for identificado e denunciado, ele também vai sofrer essa apuração, como também estabelecimentos comerciais. E também, né, dentro dessa gestão, desde que o senhor assumiu, né, a subsecretaria, nós tivemos a reativação do conselho, né? Qual é o papel do conselho dentro dessa estrutura governamental? O Conselho Estadual ele garante a participação social. Nós temos aí, dentro da democracia participativa, que é o sistema que nós vivemos no nosso país, a participação direta ou a participação através das instituições. Então, o Conselho ele tem esse papel de definir, junto com a subsecretaria, as diretrizes, as prioridades, os projetos que terão mais investimentos e também a fiscalização. Dentro do governo do Estado, a participação social para nós é um valor importante. Só a subsecretaria da cabeça dos nossos servidores e técnicos ou da pessoa do subsecretário, a gente não tem a capacidade de definir o que é mais importante para a população. A gente precisa ouvir, escutar e construir junto, e o Conselho é o nosso grande aliado nesse aspecto. E agora falando um pouquinho, né, institucionalmente, né, Leonardo, as pessoas sabem que existe uma estrutura toda no governo, né, dentro da Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura, que a gente tem 8 subsecretarias, mas às vezes nós temos algumas dúvidas, né, de qual é o papel de cada pasta ali, né? E para nós explicarmos um pouquinho, né, qual é o papel da Subsecretaria de Estado de Políticas LGBT dentro da estrutura do governo do Estado do Mato Grosso do Sul? Em 2018, o governo do Estado, por uma decisão do nosso governador Reinaldo Azambuja, criou a primeira Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas LGBT, com esse papel de coordenar as políticas do governo do Estado dentro dessa temática. Traduzindo, nós temos essa finalidade de garantir que na educação, na saúde, na assistência, na cultura, no esporte, enfim, em todas as pastas setoriais do governo do Estado, que a gente tem esse recorte de gênero e diversidade sexual, pensando no atendimento desse estudante, desse atleta, desse usuário do SUS e também pensando em estratégias de combate à violência em toda essa estrutura do governo do Estado. É um desafio grande, mas é um desafio que nós temos nos dedicado ao máximo para ter bons resultados. E subordinado, né, à subsecretaria, nós temos o Centro Estadual de Cidadania LGBT+, né? Quais os serviços que este órgão oferece à população LGBT+, aqui do nosso estado? Nós podemos chamar o Centro Estadual como a porta de entrada da Subsecretaria Estadual LGBT. Então, ele tem um serviço muito importante, que é a orientação e monitoramento das situações de violação de direito. Então, alguém que teve seu direito violado ou sofreu violência, ele vai ter todo um suporte psicossocial e um encaminhamento daquilo que não é a nossa competência, de onde ele deve ir. A emissão da carteira de nome social também é feita
pelo Centro Estadual LGBT, além de estudos, pesquisas e treinamentos, né? Nós estamos com um grande desafio nessa gestão de construir indicadores para a nossa política. Qual é a grande dificuldade de construir indicadores? A ausência de dados estatísticos da nossa população. Então, vale lembrar que a gente, por exemplo, não integra as perguntas do censo. Então, o governo do estado tem lançado mão do seu banco de dados, de uma forma geral, para que a gente possa construir esses indicadores, e o Centro Estadual tem esse desafio também colocado nesse ano de 2022. E, né, para a construção desses indicadores, uma grande conquista também foi o campo, né, de nome social dentro do SIGO, né, nos boletins de ocorrência. O que representou, né, essa pequena mudança ali para a população LGBT+. É uma grande mudança para a população e uma pequena mudança para o sistema, né? Então, o que acontece? Eu chego à delegacia e eu tenho ali reconhecido a minha identidade de gênero. Quando eu tenho os campos de nome social, os de orientação sexual, identidade de gênero, que foram incluídos também, é como se nós, governo do estado, reconhecêssemos a existência dessas pessoas. Então, a busca dela, ela vai se sentir mais confortável, mais confiante de procurar uma unidade policial, sabendo que os campos existem e que a gente reconhece a identidade dela. E o que a gente tem observado, né, subsecretário, que as tratativas com as outras pastas, né, elas são muito grandes nessa sua gestão agora, ali na subsecretaria. Porque o trabalho, a transversalidade, né, está trazendo conquistas para a população LGBT+. Nós acompanhamos a questão também lá na GPEM, né, com as pessoas trans, que estão, a população carcerária ali trans, os cursos de qualificação também com as forças da segurança, com polícias, bombeiros, né? Como que o senhor avalia toda essa transversalidade das políticas públicas? Nós não somos um órgão de execução direta, né? As subsecretarias de cidadania são órgãos de articulação. Então, nós temos essa função de buscar cada órgão e definir com eles quais são as prioridades. Então, o governo do estado, no ano passado, no Maio da Diversidade, ele instituiu o Programa Estadual de Cidadania LGBT. Então, hoje, cada área do nosso governo tem diretrizes de atuação que se desdobram em planos de ações, como algumas que você citou. Quero destacar, assim, todo o trabalho que a gente tem em parceria com a segurança pública. Para a gente, nós falamos da conquista de ter o SIGO atualizado, mas eu tenho um outro desafio atrelado a isso, que é poder levar a formação para esses policiais, para esses operadores da segurança pública sobre a nossa temática, e isso a gente tem feito aí num projeto que tem nos orgulhado muito. E um outro avanço, né, para Mato Grosso do Sul foi o lançamento do Pacto MS Mais Amor, né, que contempla os nossos 79 municípios. Como os municípios eles estão integrados neste pacto, subsecretário? Os municípios, eles são a parte mais importante desse pacto, né? Um dos objetivos do Pacto MS Mais Amor era municipalizar as nossas políticas, né? Então, nós precisamos que nos 79 municípios, as pessoas LGBTs, elas tenham uma cidadania mínima. Então, a gente lançou 21 metas, né, para dentro desse pacto MS Mais Amor, e a nossa equipe técnica tem feito visitas e os municípios já têm feito adesão. Então, eu quero agradecer o Coegemas e a SomaSul, que são grandes parceiros nossos nessa ação. E dentro deste pacto, Leonardo, qual é o papel do município? Quais ações que ele tem que cumprir para se enquadrar neste programa da subsecretaria? Tem ações relacionadas desde o atendimento às pessoas vítimas de violência, as pessoas LGBT, né? Estabelecimento de um fluxo de como esse atendimento vai acontecer, normatização dessas ações. Por exemplo, quase nenhum município tem um nome social normatizado. Eles utilizam a regulamentação do governo do estado, mas é importante que o próprio município tenha uma norma referente às sanções administrativas do combate à violência e também nos direitos da população LGBT, além das ações na área da saúde e educação, que são centrais também para a cidadania plena dessa população. Subsecretário, e falando um pouquinho, né, agora, voltando à campanha, né, de LGBTfobia lançada recentemente pelo governo do estado, com todas essas parcerias,
Quais são os canais de denúncia para a gente reforçar, né? Aonde que a população pode procurar para fazer essa denúncia? Nós temos 3 grandes canais, né? A própria subsecretaria, que pode ser acessada presencialmente ou virtualmente, né? Nós temos um site de fácil localização das pessoas LGBT. Se você colocar lá nos canais de busca Cidadania LGBTMS, o nosso site é o primeiro que vai aparecer lá com todas essas informações. E o Ministério Público da sua cidade, ou a ouvidoria, ou presencialmente, e a Defensoria também da mesma forma, ou virtualmente ou presencialmente em todas as comarcas que nós temos. Nós já estamos se encaminhando para o final deste nosso primeiro programa, Cidadania LGBT+. E, subsecretária, eu gostaria de reforçar para aquelas pessoas que estão nos assistindo da importância da campanha de enfrentamento à LGBTfobia, da importância de toda a sociedade se engajar realmente, de disseminar essas informações. Qual o recado que o senhor deixa para os nossos telespectadores? Acho que a grande mensagem é que nenhuma sociedade ganha com a violência. Se a população LGBT está sofrendo violência, todo mundo perde, assim como as mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência. As pessoas LGBTs, desde da sua infância, ela começa a lidar com barreiras atitudinais muito cruéis. Então, toda a violência psicológica que esses adolescentes LGBT sofrem e que hoje nós chamamos, uma variação dessa violência, o termo bullying é conhecido pela sociedade. Então, imagine uma adolescente de 12 anos, LGBT, sofrendo toda essa violência sem poder contar com o apoio da família. Infelizmente, grande parte da violência contra a população LGBT é intrafamiliar, ou seja, ele acaba sofrendo violência de quem deveria amá-lo, acolhê-lo e ajudá-lo a enfrentar o mundo. Então, não só a violência física, ela vai ceifar as vidas da população LGBT, mas ele também tem aí ceifado projetos de vida, projetos profissionais, com quem ele quer ser, como ele se imagina. Então a gente tem uma violência estrutural para enfrentar que tem a ver com o futuro e a cidadania dessas pessoas. E a gente tem que imaginar e se colocar na situação de qualquer pessoa que sofra isso. As pessoas LGBTs, em sua maioria, são fortes porque vivenciam essa violência. Então, um grande recado para as pessoas é de que a gente possa estar do outro lado desse caminho, do lado de quem acolhe, do lado de quem apoia e do lado de quem ajuda a construir uma sociedade melhor para a gente mesmo. Não é para a pessoa LGBT, para a mulher, para o idoso, é para nós mesmos que nós queremos uma sociedade mais justa e solidária. Subsecretário, muito obrigada pela sua presença neste nosso primeiro programa Cidadania LGBT+. Eu que agradeço e, mais uma vez, quero agradecer essa parceria tão importante e pioneira com a Assembleia Legislativa. E nós chegamos ao final do nosso primeiro programa Cidadania LGBT+. Todos os telefones de denúncia que nós citamos aqui estão aparecendo aqui embaixo da nossa tela. E que você compartilhe, dissemine essas informações. E se está acompanhando o nosso programa pela internet, compartilhe o nosso link. O programa Cidadania LGBT+, volta no próximo mês com um novo tema.